Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. E a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem interagir conosco, colocando as vossas mensagens, as vossas dúvidas relativamente ao tema que nós iremos abordar no dia de hoje. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Hoje, sendo quarta-feira, temos um tema pertinente e atual. Iremos debater em torno do cristianismo e do islamismo, onde iremos saber qual é a religião verdadeira, e temos convidados especiais que vão nos ajudar a debater em torno do tema de hoje. Podem partilhar o nosso programa de hoje para que possa alcançar mais pessoas. Coloquem like, coloquem comentários relativamente ao tema de hoje. Para já, irei convidar o meu convidado especial, o reverendo Maurício, que vai nos ajudar também a debater em torno do tema de hoje. Reverendo, saudações. Obrigado. Deus seja louvado por um dia como esse. Eu agradeço a Deus pela vida de José e do programa. Agradeço a todos que trabalham aqui. Saúde a todos que nos acompanham da casa, do telefone, internet e todos. Eu acho que é um momento muito importante, um tema muito interessante, e nós iremos aprender muita coisa hoje pela graça de Deus. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, reverendo Maurício, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa para que possa alcançar mais pessoas, também deixando os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente, que é um tema atual, e também temos convidados especiais que entendem do tema de hoje. Pastor, antes de irmos para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que nos traz no dia de hoje. Não é nada especial. Estou muito feliz de debater sobre isso. Porque vamos iluminar o povo um pouco mais sobre muita coisa entre cristianismo e islamismo. Vamos saber muita coisa. Não tem nada de especial. Obrigado, reverendo. Obrigado a todos que já estão ligados a partir da nossa página do Facebook. Obrigado, Fernando Osvaldo, que diz o seguinte: já estou ligado. Temos aqui a mensagem do irmão Médio Maçango, que diz Salom. Temos já outra mensagem do Venâncio da Silva, que diz o seguinte, ligado de Maputo Cidade. Continuem deixando as vossas mensagens, as vossas observações relativamente ao tema de hoje, que é cristianismo e islamismo, onde iremos saber ou iremos descobrir qual é a verdadeira religião de Deus. Reverendo, a religião significa religar o homem com o divino. Essa união pode ser com Deus, pode ser com Allah, pode ser até com os próprios antepassados. Como é que o homem de Deus olha para o cristianismo? O cristianismo, o que é? Eu quero que falamos um pouco do tema. Estamos a falar da religião, verdadeira religião que vem de Deus. Primeira coisa é falar de Deus aí. Estamos a falar de Deus. Porque tudo que o homem adora ou venera é Deus. Mas aqui estamos a falar do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador do céu e da terra.
Estamos a falar daquele que se revelou ao profeta maior Isaías. No Isaías capítulo 6, ele diz que viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. É dele que nós queremos falar aqui. Aquele que habita na luz inacessível. É dele que estamos a falar. O Pai das luzes, o Pai dos espíritos. É dele que estamos a falar. Não queremos falar de outros deuses aqui. Queremos falar desse Deus que nós, cristãos, conhecemos. Os crentes. E esse Deus, o Deus das luzes, o Criador de tudo, ele existe. Ele existe. Ele é um espírito. E nós lhe conhecemos. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica nosso espírito que ele é verdadeiro, ele existe. Ele existe, nós conhecemos a ele. Ele existe, ele é o verdadeiro Deus que o livro santo, a Bíblia Sagrada, nos revela. E a Bíblia? O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é o conjunto de livros. Conjunto de livros que começa com a Torá, sempre o livro de Pentateuco, depois vem o Novo Testamento. É conjunto de livros que revela Deus e que revela a criação, revela a salvação, a queda, a salvação do homem, o fim, qual seria o fim do homem, e nos revela isso. Então é primeiro a criação, a queda, a salvação e o fim do homem. Esse livro sagrado nos revela tudo isso. E através daquele livro chamado a Bíblia Sagrada, nós conhecemos o Deus. Nós lhe conhecemos. E o Alcorão? O que seria? Alcorão é o livro dos muçulmanos que fala de Allah, fala de Deus dele. E se um muçulmano estava aqui, ia nos explicar que Deus é. Será que é o mesmo Deus que eu acredito? Não. Para mim não é. Não é o mesmo Deus. Não seria um livro inspirado, um livro sagrado? Para mim não. O único livro sagrado que eu conheço é a Bíblia. O único livro sagrado que eu conheço é a Bíblia, que nos revela o verdadeiro Deus. E no caso, por exemplo, de nós encontrarmos um outro livro sagrado, o que é que nós devemos fazer? Haveria aqui E vais ver que todos os outros livros vêm da Bíblia. Porque até o Alcorão é o Pentateuco, é a Torá, que é o início da Bíblia. Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Alcorão vem da Bíblia. Você vai ver tudo, outro livro sagrado hoje, vem da Bíblia. Eles são inspirados da Bíblia. E nós reconhecemos Deus através da Bíblia. Obrigado, Reverendo Maurício. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Continue interagindo conosco, colocando as vossas mensagens relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente, que é um tema atual. Temos aqui a mensagem do Colette, que diz o seguinte: estou ligado a partir de Mucuba. Espero que que a gente tire um ensinamento acerca desse tema, que Allah nos facilite. Temos aqui uma outra mensagem da Taira, que diz o seguinte: estou ligado a partir de Pemba. Hoje o tema é muito interessante. Com esse debate vou aproveitar para fazer o meu dever de casa. Estou muito atento. Boa tarde. Continue interagindo conosco, deixando as vossas mensagens relativamente ao tema de hoje, que é um tema atual, que é um tema pertinente,
e também deixando as vossas mensagens, as vossas dúvidas, porque temos convidados especiais, temos o Sheikh Abdul e também temos o Reverendo Maurício que vão nos ajudar a debater em torno deste tema. Reverendo, e como é que o Reverendo olha para o islamismo? O que seria o islamismo para o Reverendo? Islamismo é uma religião que existe no mundo. É uma religião que apareceu depois do cristianismo. É uma religião que apareceu depois do cristianismo. E existe no mundo, tem muito adepto daquela religião que conhecemos, são nossos irmãos. E é uma religião também. Obrigado, Reverendo. Temos aqui o Sheikh Abdul. Sheikh, como perguntas prévias, como é que olha para o cristianismo, como que olha também para o islamismo? O que seria? Bom, primeiro, cumprimentar aos estimados telespectadores, internautas e internautas. Cumprimentar também ao meu colega do painel, o Reverendo Jomaki. Eu decorei bem o nome Jomaki. Obrigado. Indo concretamente à pergunta, dizer que eu olho para o islamismo como o cristianismo como religiões, não é? São religiões que os seus adeptos dizem que são religiões que vêm de Deus, não é? E, portanto, tudo aquilo que é provado pelos seres humanos é preciso que o próprio Deus também diga que, de facto, este algo é dele, não é? Portanto, eu posso dizer, não é, que o islamismo, o cristianismo, o budismo, o judaísmo são religiões de Deus. Porém, precisamos de ter alguma resposta por parte daquele que é Deus, a quem nós dizemos que é o dono destas religiões. Certo? Sim, passo agora para o Reverendo. Reverendo, indo mesmo para a questão central, cristianismo é uma religião de Deus? É uma religião verdadeira de Deus? Se sim, há evidências de que é realmente de Deus? A primeira coisa que eu quero dizer é que Deus não criou nenhuma religião. Nenhuma religião. Religião é coisa dos homens. O que religião significa? Conjuntos, conjunto de regras. Que uma associação, um grupo de pessoas, um povo observa perante a um Deus, a uma divindade, a um ser espiritual. Ok? E Deus não criou nenhuma religião. Todas as religiões foram criadas por os homens. E cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é uma religião. Por quê? Porque quando falamos de cristianismo, vemos Cristo. São pessoas que seguem a Cristo. Então, pessoas que vivem segundo as palavras de Cristo, vivem segundo a mentalidade de Cristo. E vamos ver que Cristo, na terra, combateu a religião. Cristo não morreu por causa de políticos. Cristo morreu por causa da religião. Ele sempre combateu a religião, porque aquilo que Deus deixou a Moisés, eles desviaram. Eles transformaram. Jesus vai dizer a eles: vocês transformaram, misturaram a vossa tradição com aquilo que Deus vos mandou fazer. Jesus combateu muito a religião, morreu por causa da religião. O cristianismo não é uma religião, o islamismo também não é uma religião. É uma religião. O islamismo é que é uma religião. E o cristianismo não. Não é uma religião. Obrigado, Reverendo. Yes. Sheikh, temos aqui uma explanação do Reverendo. Ainda não terminei, mas ok. Temos aqui a explanação do Reverendo afirmando que a religião é uma criação humana. Sem esquecer que religião é religar o homem com o divino. Pode ser mesmo com Alá, com Deus, com antepassados. E, em algum momento, para o Reverendo, a religião é uma criação humana. É uma criação do homem. E
cristianismo não é uma religião, mas sim islamismo é que é uma religião. Comentários em torno disso para depois voltarmos com o reverendo. Eu acho que o reverendo deveria primeiro terminar o seu fio de pensamento, que é para depois podermos desenvolver este assunto, não é? Porque se corta o fio de pensamento, acredito que alguma coisa ficará aqui por trás. Mas pronto. Indo concretamente à explanação do reverendo, eu acredito que mesmo os telespectadores devem estar aí já estupefactos, admirados. Afinal das contas, cristianismo não é uma religião. Nós pensávamos que estávamos dentro de uma religião, não é? Hoje, através do reverendo, acabamos sabendo, não é, que na verdade o cristianismo não é uma religião, mas o islamismo é uma religião, né? Religião, de acordo com aquilo que nós sabemos, é religar o homem ao seu Senhor. Portanto, se o cristianismo não é uma religião, quer dizer que não está a religar o homem ao seu Senhor. E se o islamismo é uma religião, quer dizer que o Islã está trabalhar no sentido de religar o homem ao seu Senhor. Dois, nós como muçulmanos definimos a religião como um código de vida. Este código de vida deve obedecer os trâmites traçados pelo Deus. Quem vive de acordo com Deus, este está a viver de acordo com a religião de Deus. E quem vive de acordo com Satanás, este está a viver de acordo com a religião de Satanás. Portanto, no mundo existe apenas uma religião verdadeira, que é de Deus, e a outra religião só pode ser uma religião de Satanás, falsa. Portanto, o Islã, para nós, está patenteado dentro do Alcorão, que o Islã é uma religião, e quem estabeleceu esta religião é Deus. Portanto, quero aqui discordar com o meu colega do painel quando diz que Deus não criou nenhuma religião. Pois, olhando para aquilo que é a definição de religião, para nós como muçulmanos, notamos que Deus, sim senhor, criou uma religião. Porque religião que é? São códigos, ou seja, é um código de vida que obedece a um certo superior. Neste caso, para nós, quem é superior é Deus. Obrigado, Sheikh. Reverendo, na última intervenção fez menção à questão da religião, afirmando que cristianismo não é religião, mas sim o islamismo é uma religião. O Sheikh trouxe aqui uma explicação dizendo que sim, o islamismo sim é uma religião, porque encontramos lá uma conduta de vida e que em algum momento há uma religação. Por que o cristianismo não é uma religião e o islamismo é uma religião? Está claro que o cristianismo não é uma religião, porque cristianismo é aqueles que seguem a Cristo, ok? E Cristo combateu a religião, ele morreu por causa da religião. E está claro, Cristo vem nos revelar o Pai, nos revelar Deus. E nele nós conhecemos o verdadeiro. Nele nós temos o Pai. Em nós temos conexão com o Pai. Religião, na verdade, são conjuntos de regras observado para um grupo para procurar a se conectar a um Deus. E nós não temos regras. Não temos regras a observar para poder se conectar a Deus. Nós, em Cristo, estamos em Deus. Está a ver a diferença? Então, ele falou alguma coisa muito bonita. Mas, reverendo, o cristianismo, o que é? Se não é religião, o que é cristianismo? Cristianismo é viver segundo Cristo. É viver segundo Cristo. E não religião. Não é uma religião. Não é conjunto de regras que temos que observar para poder conectar a Deus. Não. Regras, por exemplo, para orar tem que lavar a mão, tem que lavar isso, tem que observar isso, mais aquilo, para poder atingir a Deus. Nós não temos regras. Nós acreditamos em Cristo,
acabou. E Acreditamos em Cristo, recebemos Cristo no nosso coração, E acabou. confessamos, acabou. Isso é, não temos outras regras. Portanto, religião, ele tem muitas regras a observar para poder se religar a seu Deus. E o islamismo, por que é religião? Para o É reverendo? conjunto de regras Hum, que você tem que observar. Você tem que observar para poder atingir a Deus. Obrigado, reverendo. Enquanto em Cristo, nós temos Deus, em Cristo Jesus. Obrigado, reverendo. Sheikh, temos aqui uma explicação de reverendo, onde advoga que cristianismo não é religião, tem a ver com a vivência das pessoas, tem a ver com seguir os passos de Cristo Jesus. E que o islamismo, sim, é uma religião, temos lá regras, temos lá normas que em algum momento devem ser seguidas. Como é que olha para isso, Sheikh? Bom, Massango, eu acho que mesmo os telespectadores devem estar já confusos um pouco, não é? Porque quando diz que a religião é um conjunto de regras e o cristianismo não é uma religião, mas sim é seguir de acordo com o Cristo, aí estamos a notar alguma discrepância, desculpa a expressão, do reverendo. Por quê? Se religião quer dizer viver de acordo com as regras, não é? Que é para se conectar a Deus, nós notamos esta regra em próprio Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus viveu de acordo com as regras de Deus. Por exemplo, se você vai abrir a Bíblia, eu não sou cristão, sou muçulmano, não uso a Bíblia, mas de acordo com alguns estudos feitos por nós, se você vai olhar para João 6, versículo 38, diz: não desci do céu para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. O que quer dizer que ele estava-se a submeter às vontades daquele que lhe enviou. Se você olhar para Mateus 7, versículo 21, diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que faz as vontades do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem é o legislador aqui tem que ser Deus. Agora, se o cristianismo não obedece a nenhuma regra, então estamos perante um grupo de pessoas que estão desorganizados. Desculpa a expressão. Desculpa, não queria chegar até lá, mas viver de acordo com regra, isto faz parte da sociedade, não é? Organizada, de uma sociedade organizada ou de uma comunidade organizada. Vive de acordo com as regras de um superior. Se você aqui em Moçambique for a viver de acordo com as suas regras, não seguir a Constituição da República, você seremos presos, porque temos que obedecer do país. Portanto, Deus como supremo, como superior, não poderia deixar as pessoas à deriva. As pessoas tinham que obedecer uma certa regra que é para se conectarem a ele. Né? Portanto, esta é a única resposta que eu poderia dar. Dizer que, na verdade, o Islã é uma religião, não é? Se o cristianismo não é uma religião, então que não ponham em causa a figura de Cristo, porque nós, como muçulmanos, acreditamos, respeitamos, honramos a Cristo e acreditamos que ele viveu de acordo com as regras de Deus. Obrigado, Sheikh. Reverendo, temos várias questões na nossa página do Facebook. Temos aqui a questão do Alexandre Rafael Macuaco, diz o seguinte: boa tarde. Assim é verdade, cristianismo é ser semelhante A Cristo. a Jesus. Temos aqui uma outra mensagem que diz o seguinte: no cristianismo, é a mensagem do Zang, que diz o seguinte: no cristianismo os cristãos não têm regras. Então Jesus veio ensinar o quê, reverendo? Jesus veio ensinar a vida de Deus, porque ele é o próprio Deus. Isso que os nossos irmãos muçulmanos não aceitam. Isso que é que faz a diferença. Está vendo? Em Cristo nós não procuramos Deus, porque em Cristo nós temos Deus.
porque a palavra Cristo quer dizer o ungido. Cristo quer dizer o Salvador, quer dizer Messias. Nele estamos no verdadeiro Deus, a Bíblia diz. Os versículos que o Che citou fala de... Não é, o que ele está dizendo não é daquilo que estamos a falar agora. Porque não estamos a falar de regras, os versículos que ele citou. É a maneira de entender dele. Mas conosco não é viver Cristo. Não temos regras. Viver Cristo. E Cristo combateu a religião. E ele nos diz, segue a mim. Viver em mim, que as minhas palavras permanecem em você. E acabou. Nós estamos em Deus. Nós não temos regras, nós não somos religião. Cristianismo é relação com Deus. É relacionamento com Deus através de Cristo. Receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e acabou. Não temos regras a observar. Não temos, sim, você não faz isso. Não. Basta acreditar, você vai ao céu, à vida eterna. Reverendo, e onde nós encontramos o verdadeiro Deus? Encontramos, como o reverendo disse, que o cristianismo não é uma religião, mas não é uma religião. O verdadeiro Deus, onde é que está? Está no cristianismo ou no islamismo? O verdadeiro Deus está em Cristo. Está em Cristo. Está em Cristo. Então, quem não segue Cristo não tem o verdadeiro Deus. Quem não tem Cristo não tem verdadeiro Deus, nós afirmamos. E quem segue, por exemplo, com as Escrituras, quando vamos no livro do profeta maior Isaías capítulo 9, versículo 6, anunciou Cristo, ele. A partir do versículo 6, ele anunciou Cristo. Para dizer que ele é o Deus verdadeiro, o eterno Deus, que vai nascer da Virgem. Ok? E quando vamos João capítulo 1, diz, no princípio era o verbo. E versículo 14 diz que o verbo se faz a carne. Unigênito do Pai, que viveu no meio de nós, cheio de verdade e de graça. Quando se chama unigênito, quer dizer o único que tem a mesma natureza do Pai. Cristo, no livro de Colossenses, a Bíblia nos diz que ele carrega a plenitude da divindade. Nele, nós temos Deus, não procuramos Deus pelas regras. Isso que é a diferença. Obrigado, reverendo. Sheikh, é o momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo reverendo. Também respondendo à seguinte questão. Será que a única religião que nós encontramos um Deus verdadeiro é o cristianismo? É no cristianismo que nós encontramos o Deus verdadeiro? Quem segue Cristo, essa pessoa que acaba alcançando, acaba chegando no Deus verdadeiro? Pronto, o reverendo, como disse, que o cristianismo não é uma religião, e nós dissemos que religião quer dizer religar Deus com as suas criaturas, e nós como muçulmanos acreditamos que religião quer dizer viver de acordo com os códigos, com o código traçado por Deus. Se for a notar, ou se os internautas, os telespectadores forem a notar, verão que nós os dois acabamos indo para o mesmo barco. Pois, quando se diz relacionar-se com Deus, cristianismo quer dizer relacionar-se com Deus. Relação, nunca você vai se relacionar com alguém que não te corresponde. Né? É preciso que haja uma correspondência que é para você poder se relacionar com esta pessoa. Portanto, quando há uma relação, quer dizer que há quem manda e há quem obedece. Então, se há quem manda e há quem obedece, quer dizer que os nossos irmãos cristãos, eles querem a todo custo, se calhar, obedecer a Deus, mas
estão sem regras, não tem regras. Como é que eles podem obedecer a Deus e ao mesmo tempo dizerem que nós só temos a Cristo como Deus? Porque aqui você está a notar duas figuras. Existe Deus e existe Cristo. Então, aqui o que está a acontecer é uma confusão. Se obedecem a Cristo ou obedecem a Deus. Haveria uma diferença entre Deus e Cristo? Sim. Esta é uma questão que se calhar poderíamos desenvolver em outros programas, porque aqui nós viemos saber qual é a verdadeira religião de Deus. E a verdadeira religião, de acordo com o reverendo, diz que o cristianismo não é religião. Então, a conclusão é que... e confirmo. Exatamente. Não, a verdadeira é o islamismo. Exatamente. Neste debate, o cristianismo não é religião. Exatamente. Então, cristianismo está em Cristo. em Cristo, exatamente. Está em Cristo. Exato. Então, Se um homem está em Cristo, nova criatura é. Exatamente. Coisas Então, antigas já passaram. reverendo, Nós não temos- estamos nas reverendo, regras das coisas antigas. reverendo, Nós estamos reverendo. em Cristo. Reverendo, deixamos o Sheik terminar o fio de pensamento. exatamente. Sim. Exatamente. Muito obrigado pela paciência. De nada, de nada. Sim. Então, quando se diz vivemos em Cristo, eu acho que deveria se perceber, não é? Os nossos irmãos deveriam perceber que viver em Cristo, primeiro, qual é o povo que deveria viver em Cristo? E o que é viver em Cristo? Viver em Cristo quer dizer seguir os passos que Cristo seguiu. Porque Jesus Cristo, quando esteve na face da terra, se você olhar para Mateus 6, versículo 9 a 10, ele ensinou aos nossos irmãos a orarem. Disse o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não é? Seja feita a tua vontade. Sublinha esta palavra, maçango. Seja feita a tua vontade. Quer dizer que Deus regra e você tem que cumprir como criatura. Então, se o cristianismo não tem regra, então não tem comunhão com Deus. Certo. Obrigado, Sheik. Reverendo, com a explanação de Sheik, deu para perceber que o islamismo tem regras, porque é uma religião. E o homem de Deus, o reverendo neste caso, afirmou que o cristianismo não é uma religião e não tem regras. É só seguir a Cristo Jesus. Seguir Com a isso Cristo podemos Jesus. afirmar que a verdadeira religião de Deus é o islamismo? Deus não tem religião. Estou a afirmar. Deus não criou. Que Ele não mostra onde Deus criou religião. Ele não mostra. O que Deus islamismo criou não é uma religião? Religião é criada pelos homens. Eu estou a afirmar. Massango está a seguir a mim. Só perceber um minuto. Isso. Deus não criou nenhuma religião. Todas as religiões são criadas pelos homens. Não. Religião, islamismo, por exemplo, é criado por alguém que conhecemos, Mohamed, que criou religião, o islamismo. Não, O islamismo é outras palavras. não desceu do céu e Deus falou, essa é a minha religião. Nunca foi isso. Não. É um homem que apareceu, diz, eu estou aqui, Deus me mandou, quer criar religião. Então, em outras palavras, Mas com isso o reverendo quer dizer que islamismo é uma criação humana, resumindo. De Deus é o cristianismo. de Deus é o cristianismo, não somos religião. Cristianismo não é uma religião. Sim. Cristianismo é viver de É um acordo relacionamento. com Cristo, é um relacionamento com Deus através de Cristo. E não temos duas pessoas, é a mesma pessoa. Cristo e Deus é a mesma pessoa, segundo a palavra de Deus. De acordo com a Bíblia, de acordo com o livro da fé, não há confusão nisso. É uma coisa muito espiritual que intelectualmente pessoas não podem entender. Se levarmos na área da religião, não vão entender. Porque estamos a falar das coisas altamente espiritual. Quando falamos de Messias, de Cristo, que carrega a plenitude de Deus, olha, ele diz que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós somos um. No livro de João. E João capítulo 5, os judeus queriam lhe matar, porque ele diz que eu sou filho de Deus. Segundo a tradição judaica, tá vendo? Quando alguém diz eu sou filho de alguém, automaticamente ele está a dizer eu sou
tem a mesma natureza como ele. E eles entenderam, então você quer fazer igual ao Pai, igual a Deus. É por isso que lhe mataram. Não há confusão nenhuma, não há nenhuma confusão aqui. Nada como confusão aqui. Está claro para nós que entendemos. Está claro para nós que estamos em Cristo. Para os outros é uma confusão, é uma loucura. Mas para nós é isso. E é verdade. Para todos que estão a acompanhar o programa de hoje, devem seguir o quê? Islamismo ou cristianismo? Cristianismo. É Cristo que te leva à vida eterna. Não há outro caminho. Ele é o caminho, ele não é um caminho. Cristo é o caminho pela vida eterna. Fora de Cristo não há vida. Ele é o caminho para a vida eterna. Fora de Cristo, se não, pode ser bom, pode praticar regras, praticar o que você quer. Se não aceita Cristo como o caminho, vai ao inferno. E nós confirmamos com toda a força que é. Obrigado, reverendo. Sheikh, é momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo reverendo. Em algum momento afirmou que a única religião, ou melhor, o único caminho que nós devemos seguir é o cristianismo, porque seguindo um outro caminho nós podemos ir até ao inferno. Também respondendo a outra questão, como é que olha para a Bíblia e para o Alcorão? Será que a Bíblia é um livro inspirado? O Alcorão também é um livro inspirado? Muito obrigado, Massango. Pronto, eu penso que por falta de bases para podermos fundamentar aquilo que temos, acabamos, se calhar, extrapolando aquilo que é o nosso tema, que é aquilo que é o nosso tópico. O reverendo disse aqui que Deus, em nenhum momento, estabeleceu uma religião, tem que mostrar alguma base. Nós temos como base o Alcorão, não é? Temos como base o Alcorão, e dentro do Alcorão Deus diz que estabeleceu uma religião, e a religião dele é o Islã. As pessoas devem perceber o que quer dizer Islã. Islã literalmente quer dizer paz. Tecnicamente quer dizer submissão, isto é, obediência, obedecer a Deus. Isto chama-se Islã. Se você me diz, Massango, que Deus não criou nenhuma religião, então nós estamos perante um Deus que não sabe o que quer. Por quê? Deus criou o ser humano para ele ser obedecido, isto é, para Deus ser obedecido. Para que este ser humano reconhecesse os favores de Deus. Reconhecendo estes favores, o ser humano vai fazer o quê? Vai se inclinar perante este Deus. Cristo, quando viveu na face da terra, ele inclinou-se diante de Deus. Mateus 26, versículo 39. Lucas 5, versículo 16. Jesus orava. Orava a quem? Se ele era Deus. Por isso que eu disse que estamos aqui por isso que estamos aqui a extraviar, ou seja, a desviar o tópico. Religião. Qual é a verdadeira religião? Ou seja, Deus tem ou não tem religião? Deus tem religião. Tem religião porque ele criou-nos para que o obedecêssemos, para que nós fôssemos submissos a ele. E todos os profetas que passaram por esta face da terra, Abraão, Moisés, todos esses foram submissos a Deus. Então, se foram submissos a Deus, tecnicamente chama-se Islã, ou seja, muslim, pessoas que se submeteram a Deus. Jesus submeteu-se a Deus. Jesus, eu citei aqui Mateus 5, não é? Mateus 6, versículo 9 e 10, quando ensinou a orar. Jesus, Mateus 23, versículo 9, disse: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. João 17, versículo 20, disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, que é o vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus. Jesus, no João 17, versículo 21, disse, orou para os discípulos, dizendo assim, que sejam um, assim como eu sou um, com Deus. Vocês também sejam um. Aqui há uma confusão que os nossos irmãos cristãos mergulham-se.
Por quê? Quando Jesus diz, por exemplo, João 10:30, quando diz eu e o Pai somos um, pensam que Jesus é que é Deus. Não. Quando diz eu e o Pai somos um, quer dizer que Jesus veio para obedecer aquilo que era de Deus. Porque aqui nós teríamos esta confusão de quando Jesus diz que vocês discípulos sejam um, assim como eu sou um como o Pai, então diríamos que os discípulos eram Deus, porque eles eram um com Cristo, ou então eles eram Cristo. Não. Isto quer dizer que eles deviam estar unidos nas regras trazidas pelo Cristo. Obrigado, Sheikh. Reverendo, temos aqui uma explicação do Sheikh, trouxe também alguns versículos bíblicos e também trouxe o Alcorão. Parece uma questão repetitiva. Sim. Deus não criou uma religião. Será que há versículos, há textos que sustentam isso? Que Deus não criou nem sequer uma religião? Deus e também que os cristãos acabam criando uma confusão em afirmar que Deus e Jesus é a mesma pessoa. Eu quero deixar alguma coisa muito clara, porque esse debate temos que fazer de maneira a não deixar os telespectadores em confusão. De maneira que eles ganham alguma coisa nisso. Ok? Eu já acompanhei muito debate desse, de muçulmano crente que querem dizer que Jesus não é Deus, Jesus é Deus de desde, não é hoje. E nunca deu nada. Porque nós estamos na nossa posição e não vamos mudar isso para ninguém. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Cristo é Deus. E esse versículo que ele está citando, eu gostaria que o Sheikh usa o Alcorão para nos convencer e não deixar o Alcorão e entrar na Bíblia. Porque todo esse versículo que ele está citado da maneira errada. Completamente errada. Completamente errada. Da forma correta, como é que seria? Temos a Bíblia, temos o Alcorão. Alcorão. Seja à vontade de À reverendo. vontade, ok. Jesus não falou, por exemplo, no livro de João, capítulo 14, encontramos. Jesus diz, ninguém vai ao Pai, ninguém vê ao Pai. Ele não diz ninguém vai. Por exemplo, eu quero indicar Massango ao Sheikh, eu vou dizer a ele, ninguém vai a Massango sem passar por mim. Mas olha o que Jesus diz, ninguém vem. Ele não diz que ninguém vai. Ele diz ninguém vem. 14:6. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem. O que significa? Ninguém vem ao Pai. Por exemplo, se eu quero dizer a ele, se você vai a Massango, passa por mim. Porque eu sou protocolo de Massango. Ok? Eu que deveria dizer a ele, ninguém vai a ele sem passar por mim. Mas olha o mistério. Porque Cristo é um mistério. Não pode se entender com regras da religião, com a mente intelectual. Não é possível. Ele diz que ninguém vem. Ele é o Deus na pele humana. Ele é o Deus na pele humana. A Bíblia diz que a plenitude da divindade está nele. A plenitude da divindade. E está claro que Jesus combateu a religião judaica, que é a primeira religião. Uma das primeiras religiões. Se fôssemos a ver agora, Massango, existe no mundo muitas religiões. Não existe uma, duas. Não existe só islamismo e cristianismo. Existem muitas religiões. Será que Deus, na confusão, criou todas essas religiões com diferentes regras? Não é possível. Deus não é confusão. Porque não temos só islamismo. Outros também são religião, com regras. Temos muitas religiões. Mesmo no meio, há pessoas que se chamam cristãos, mas não são. Não estão, na verdade. Eles são religiões que se ligam a Cristo.
mas não são mas tem muitas religiões no mundo hoje. Será que Deus é que criou tudo isso? E cada um se reclama, é para mim que vai, é para mim que vai. Ele está dizendo, é para mim. Nós dizemos, não estamos nesse toda confusão, nós. Não estamos acima desse. Vocês estão no relacionamento apenas. Relacionamento em Cristo é acreditar no Messias. E nesse relacionamento há normas. Aquele que tem... Reverendo, nesse relacionamento há regras ou não? É só... Regras não, nós seguimos a Cristo, a vida de Cristo. Nós seguimos a vida de Cristo. E a palavra religião não quer dizer só religar a Deus. Vai lá a definição de religião. Vais ver, é conjunto de regras para adorar uma divindade, um ser espiritual. Não quer dizer é só religar o verdadeiro Deus. Não, essa palavra religião. Da maneira que o Che está a apropriar essa palavra religião, quer dizer que é uma palavra que te liga ao verdadeiro Deus. Não é. É uma palavra religião, quer dizer se ligar a qualquer divindade, a qualquer ser espiritual. Obrigado. Isso é que se chama religião. Obrigado. E existem muitas, quero afirmar, existem muitas religiões hoje, do qual que é. Nós não estamos em toda essa confusão, estamos em cima com Cristo. É entender as coisas, todo esse versículo. Quero deixar alguma coisa claro aqui. Porque não vale a pena o Che deixar o Alcorão entrar na Bíblia. Que nos explica bem a sua Bíblia, nos convencer com o livro dele, em vez de citar a Bíblia de maneira errada. Obrigado, porque reverendo. Nós falamos reverendo aqui com mistérios. Maurício, obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continue interagindo conosco, deixando as vossas mensagens na nossa página do Facebook. Para já, queremos conferir um breve intervalo. Voltaremos no piscar do olho. A infertilidade é um problema que afeta muitos casais. No entanto, é pouco abordado. No Saúde Você desta semana, trazemos o Dr. Hélio Langa, ele que vai nos ajudar a perceber sobre esta temática. Não perca! Uma das últimas pacientes que nós atendemos e que teve o seu primeiro filho foi uma senhora de 50 anos. Primeira filha, aos 50 anos. Então, isto é uma motivação para todos e todos vocês que queiram ter filho. Nunca é tarde, enquanto tiver o ciclo menstrual a descer. Hoje a entrevista é com o secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana, OJM. O presidente vai ser reeleito e reeleito muito bem. Quando nós reafirmamos no segundo congresso da OJM o apoio incondicional ao camarada presidente. Vamos continuar a trabalhar nessa perspectiva, porque isso também que cria a própria inclusão. Porque se nós colocamos umas casas a preços altos, a maior parte da nossa juventude moçambicana vive de pequenos negócios e o rendimento é baixo. Esta quinta-feira, 20h15, grande entrevista. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, que estão a interagir conosco, estão a deixar mensagens. Continuem interagindo conosco, deixando as vossas dúvidas, vossas mensagens relativamente ao tema de hoje, a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. Hoje temos convidados especiais, temos o Sheikh Abdul, também temos o Reverendo Maurício, que estão nos ajudar a debater em torno do tema de hoje, que é cristianismo e islamismo. Qual é a verdadeira religião? Volto agora com o Sheikh. Sheikh, olhando para o Alcorão, será que há evidências que nos mostram que
Deus sim criou uma religião e que essa religião verdadeira existe? Bom, eu estava a citar versículos bíblicos que era para fazer perceber aos que estão a nos acompanhar, aqueles que acreditam na Bíblia. O Alcorão está mais que claro. Existem vários versículos que dizem que a religião de Deus é o Islã. O Alcorão, capítulo 3, versículo 19, está claro. Deus disse que a religião para mim é o Islã. Alcorão 22, versículo 78, Deus diz a religião para ele é o Islã. Alcorão 5, versículo 3, Deus diz a religião para ele é o Islã. Alcorão 9, versículo 33, Deus diz que a religião para ele é o Islã. Portanto, são tantas e tantas evidências que diz que a religião para Deus é o Islã. Por isso que eu fiz-vos perceber aqui que Islã, esta palavra parece ser uma palavra estranha perante as pessoas, porque usa-se em árabe. E eu disse também que, se forem a concluir, notarão que nós os dois, eu e o reverendo, estamos a ir para o mesmo caminho. Qual é o caminho? De relacionar-se com Deus, ligar-se com Deus, fazer as vontades de Deus, porque Islã significa submeter-se às vontades de Deus. E eu disse que Cristo submeteu-se às vontades de Deus. E se eu trouxe aqui versículos bíblicos, era mesmo para fazer perceber aos meus companheiros que Cristo relacionou, ou seja, obedeceu a Deus quando estava nesta face da terra. Portanto, eu também disse que não é a única definição de religião como religar. Eu disse que religião é um código de vida. Quando o pastor, o reverendo diz que religião é, ou seja, quando diz que eles se relacionam com Deus, estamos a falar que estão a obedecer uma certa regra. E esta regra é estabelecida por alguém supremo. Por isso que há relação. É a relação entre o Criador e a sua criatura. Mas este TPC de religião, não religião, eu penso que já está ultrapassado. Agora, se calhar, passamos para um outro debate, para um outro tema, que tem a ver com Cristo, se é Deus ou não é Deus. E eu havia dito que este seria um assunto, se calhar, tratado num outro programa, mas aqui já estamos a tratar deste assunto. E deixe-me explicar que, de acordo com o Alcorão, Deus, ele dá as suas características como Deus. Deus diz que ele é o Deus, aquele que sempre foi, é e sempre será. Deus não tem filho. E ele não é filho de alguém. Deus nunca, digamos, sempre foi rei, percebe, né? Sim. Deus nunca apanha sono. Né? Então, estas coisas, ou seja, estes requisitos todos que fazem Deus ser Deus, não encontramos em Cristo Jesus, porque Cristo veio de uma mulher, nasceu. E se Cristo nasceu, quem lhe nasceu? Quem fez com que ele nascesse? O reverendo trouxe-nos aqui o Isaías 9, versículo 6, não é? Falando de que anunciava-se o nascimento de um Deus. Afinal de contas, quem estava lá antes do Deus nascer? Então, meu irmão Massango, antes de me cortar, eu citei versículos bíblicos claros que era para fazer, para fazer estar claro também às pessoas que Jesus e Deus são duas figuras diferentes. Se você for a ler o livro de Marcos, diz que Cristo está assentado à direita de Deus, à direita. O pastor aqui está sentado à minha direita. O reverendo não sou eu. Não é? Reverendo é reverendo, eu sou eu. Agora, se Cristo está assentado à direita de Deus, quer dizer que estamos a encontrar duas figuras, Deus e Cristo. Então, Cristo não pode ser Deus. Por quê? De acordo com a própria Bíblia, desculpa entrar na Bíblia, Números 23, versículo 19, diz que Deus... Não é bom. Não, reverendo, Não é bom. deixemos o Sheik terminar, terá um tempo para comentar. Sheik, continua. Sim, só para terminar,
A Bíblia própria diz que Deus não é homem. Em Números 23, versículo 19, encontramos a dizer que Deus não é homem. Cristo foi homem. Então, automaticamente, estamos aqui perante uma prova clara de que Cristo e Deus são duas figuras diferentes. Só para terminar, Marcos 12, versículo 28 até 34, veio um certo mancebo dizer-lhe sobre como que pode entrar para a vida eterna, para o reino de Deus. Ele disse, Cristo disse o seguinte, que tens que amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amar a Deus, não disse amar a mim, disse amar a Deus. Então está claro, Massango, que esses dois temas que vocês trouxeram, religião, sobre a religião, está claro que a religião de Deus é o Islã. Sobre a divindade de Cristo, está claro que Cristo não é Deus. Obrigado, reverendo. Obrigado, Sheikh Abdul. Reverendo, este momento de comentar, em algum momento falou de João, capítulo 14, explicou que Cristo, sim, é filho de Deus e também é Deus. Não foi isso, reverendo? Sim, sim. E temos aqui uma explicação do Alcorão e da própria Bíblia de que Jesus não é Deus. Jesus é filho. Ok, posso? Sim, reverendo. No cristianismo, nós acreditamos num Deus triuno. Na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um só Deus. É por isso eu quero que o meu chefe possa se concentrar sobre o seu livro, porque estará a falar daquilo que não sabe. Nós acreditamos e nós vivemos. E o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que isso que é verdade. E nós experimentamos, sabemos que é isso. Adoramos um Deus triuno. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Os três são um. E o Filho desceu para fazer o trabalho, porque cada um tem a sua dispensação. E ninguém entra no outro, porém os três são um. Nós em cristianismo acreditamos. É o único Deus, mas que se revela em três dimensões. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí não vamos nos entender e nunca vamos nos entender sobre isso. Vai ser um debate que não vale a pena, porque nunca vamos... Porque ele vai ficar a dizer a mesma coisa, eu vou ficar na minha posição. E é isso mesmo, porque nós adoramos um Deus triuno. Olha, no livro de João, capítulo 10, 38, lhe perguntaram, mostra-nos o Pai. Ele diz, mas vocês me viram, aquele que me viu, já viu o Pai. Ele respondeu. Quem respondeu não sou eu, Massango, é Jesus. Quem respondeu aí não é um discípulo. Quem respondeu aí não é um profeta, não é um apóstolo, é o próprio Cristo que respondeu ao discípulo. Você quer ver o Pai? Quem me viu, já viu o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Está muito, muito claro em muitos versículos que ele é o Deus. Agora, vamos responder um pouco. Eu fiquei feliz quando ele diz que regras, religião não quer dizer somente religar a Deus. Ele reconhece agora que é também regras. Mas ainda eu estou a deixar alguma coisa que eu quero o Sheikh poder nos ajudar. Por que tem muitas religiões? Essas outras religiões, será que é Deus que criou? Quem criou esses outros? Ou que ele não reconhece outras religiões? Porque até aquilo que nossos antepassados fazem, falando com mortos, se chama de religião. Ok? Ele possa nos dizer se outros são religião e quem criou. Obrigado, reverendo. Sheikh, temos aqui um ponto levantado pelo reverendo, a questão de várias religiões. Será que nós podemos saber porque que existem várias religiões, tendo em conta que há uma religião verdadeira? E como é que o Sheikh explica Maomé?
para nós termos a salvação hoje, a quem nós devemos seguir? Devemos seguir Maomé, Cristo? E qual é a sua leitura em torno disso? Muito obrigado. O tema em si já diz qual é a verdadeira religião de Deus, não é? Graças a Deus. O resto de religiões são a fabricação, são a criação dos seres humanos. Assim como o próprio referendo reconhece que a religião é uma criação dos seres humanos, mas dentre estas religiões existentes no mundo, existe uma que é de Deus. Esta que é de Deus é o Islã. Esta religião é de Deus. Se for anotar, Atos 11, 26, Paulo diz, chamou aos discípulos de Cristo, de cristãos pela primeira vez. Deixamos Não convencer que tem o livro. Sim, deixamos estou ainda a explicar, reverendo. Estou a explicar ainda. Não é? Atos 11, 26 diz que foi, isto é, Paulo chamou aos discípulos de Cristo por cristãos pela primeira vez. Então, esta é uma criação do ser humano. Logo, este nome cristianismo, ou seja, cristão, foi criado por um ser humano, que é Paulo. Agora, Islã é uma religião que foi criada pelo próprio Deus. Por isso que a verdadeira religião é o Islã, não é? Em termos do tópico, já provei com o Alcorão. Agora, falou-me aqui sobre o profeta Muhammad. Se as pessoas devem seguir o profeta Muhammad ou devem seguir o profeta Jesus? A resposta é, o Alcorão 3, versículo 31, Deus fala no Alcorão que Muhammad, diga aos seres humanos que se vocês amam a mim, Deus, sigam a mim, isto é, sigam a Muhammad. Deus fala que nós temos que seguir a Muhammad. Porque, de acordo com o reverendo falou aqui, que existem dispensações. Para nós muçulmanos acreditamos que o tempo de Jesus já passou. Agora é o tempo de Muhammad. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, de acordo com a explanação do pastor, do reverendo, e se nós formos a pegar no Alcorão, notamos que Jesus falou para o seu povo que era para poder seguir os seus passos. O povo do seu tempo devia seguir aquilo que Jesus fez, que é para poder alcançar o reino de Deus. Caso contrário, estariam perdidos. Agora, o reverendo aqui já não faz parte do tempo de Jesus, faz parte do tempo de Muhammad. Por isso, o reverendo, eu gostava de lhe convidar para poder seguir a Muhammad, que é para juntos podermos ser o paraíso. Muito obrigado. Ok, posso dizer ao Sheikh que aquele que deve seguir é Cristo Jesus, não é Muhammad. E há uma coisa que é retificar aqui. Ele diz que Deus é que criou o islamismo, que não é homem. Mas o islamismo nós sabemos claramente que vem através de Muhammad, que é um homem. Que foi um homem, casou, teve filhos, foi um homem. Foi um homem, um pecador como nós todos. Que foi homem que criou a religião o islamismo. Não pode dizer que Deus é que desceu e criou o islamismo. Não é. Isso ele vai ter que não provar isso. Desculpa, para dizer, deixa-me terminar. Tá bem. Desculpa. Ok, pode terminar. Deixa-me terminar para dizer o verdadeiro caminho para a vida eterna é Cristo, não há outro caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Nele está a vida e a vida eterna. Não há outro caminho. Quem está no outro caminho vai diretamente ao inferno. Não é o tempo do Muhammad, do Maomé. Não é o tempo, não temos que seguir Maomé. O tempo de Cristo não. Estamos em dispensação da graça ainda, até agora. Não estamos em dispensação da graça. Estamos em dispensação da graça. O tempo de Cristo já passou. Mohammed existiu desde quando? Desde mil anos atrás. Existem outras religiões que falam também que Mohammed já passou. Cada um vem e diz que há uma agora que é Kaku Severin. Não sei se já ouviu falar. Ele diz que tudo já passou, e cristianismo e muçulmano. Ele é que é o Cristo agora. Que esse tempo tudo já passou. Da mesma forma que ele está dizendo que Cristo já passou e que é tempo de Mohammed. Tempo de Mohammed desde quando?
Faz mais do que 1000 anos. Outras religiões não nasceram. E estão a reclamar também que o tempo de Mohammed também já acabou. Agora, aonde é que estamos? Mas eu trato de afirmar aqui que o tempo de Cristo ele é para a eternidade, não há outra aliança. Está claro no livro de Isaías, mesmo Isaías, que ele é que vai reinar para sempre. Ele é o Pai da eternidade. Ele não vem para que o reino dele para. Ele vem reinar para sempre. Então não há, ele diz que o tempo já passou. Se está escrito que ele vem para reinar para sempre. Obrigado, reverendo. Chega este momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo reverendo. Certo. Dizer que foi o profeta Muhammad quem criou o islamismo é mentira, porque o reverendo disse-me para provar através do Alcorão. Massango, eu recordo-me que colocou-me aqui a questão de se o Alcorão é livro de Deus ou não. Se eu não respondi, porque já falamos disso num programa, ou seja, no primeiro programa que eu estive aqui, por isso que não quis repisar. Para nós, o Alcorão são palavras de Deus. E se são palavras de Deus, Deus diz no Alcorão que a religião para ele é o Islã. Não foi Muhammad quem fundou o Islã. Muhammad veio para reviver o Islã. Pois, de acordo com o Alcorão, diz-nos que desde o primeiro homem, as pessoas adoravam a quem? A Deus, não é? E submetiam-se a Deus. Alcorão 2, versículo 213, Deus diz que no princípio a humanidade era uma só, ou se constituía uma nação só. Uma nação quer dizer que todos eles tinham medo de Deus. Quando é que as coisas começam a se despistar? Não sei se ainda tenho tempo. As coisas começam a se despistar com o crescimento demográfico. E quando chega o tempo de Noé, as pessoas esculpiam alguma coisa, guardavam aquilo e passaram a venerar aquilo. Então as pessoas passaram a ir para a idolatria. Por isso que Deus começa a enviar mensageiros e profetas, e o Noé foi um dos mensageiros e profetas, de acordo com o Alcorão. Ele veio para combater a idolatria. Idolatria esta que nós estamos a notar hoje, que está encarnada nos nossos irmãos cristãos, pois acreditam em 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três deuses em um Deus. Como é que você explica isso? Por isso que, sim, é mistério sim, mas em todo caso, a cultura greco-romana entrou dentro do cristianismo porque estão a adorar um Deus. Se você for a perguntar quem é Deus Pai, há de ouvir Deus Pai é o próprio Deus. Quem é Deus Filho? É Jesus. Quem é Deus Espírito Santo? É o Espírito. Então são 3, porque Deus Pai é o Criador, Deus Espírito é o Consolador e Deus Filho é o Redentor. São 3 funções diferentes. E será que as pessoas não conseguem perceber que estão a adorar 3 deuses? Então, é esta idolatria que o Noé e os outros profetas vieram combater, que é para as pessoas virarem a sua atenção só para um e único Deus. Massango, é doloroso. Hoje você recebe salário da Strong Life, mas vem agradecer a um Abdurrahman que não está a dar salário. É doloroso. É doloroso ouvir pessoas hoje a agradecer a Jesus, um Jesus que é criatura de Deus, enquanto quem lhes deu a vida foi Deus. Quem te curou é Deus. Mas você ouve hoje as pessoas a dizerem que quem me curou é Jesus. Qual a condição, ou seja, qual o poder é que Jesus tem? Portanto, nós como muçulmanos, eu não sei se o reverendo está a respeitar as regras, né? Mas em todo caso, eu queria dizer que o reverendo aqui acaba, não é, pontapeando as palavras que eu tirei do Alcorão. Porque quando o reverendo diz que Muhammad foi quem criou o Islã, o Alcorão diz que quem criou o Islã foi o próprio Deus. Agora, por que pediu-me provas? Se ele não queria saber das minhas provas, por que pediu provas? Se ele tem a sua história ou tem a sua versão que diz que Muhammad foi quem criou o Islã, então eu ficaria sem provas. Ou seja, ficaria sem apresentar provas, ou não poderia me pedir provas, porque todas as provas que eu trouxe do Alcorão para ele são nulas. Reverendo, qual é a sua leitura em torno disso? Temos aqui uma explicação do Sheikh em torno da religião muçulmana, e também deixando as últimas considerações, beijo e abraço. Dizer que o único caminho a seguir para todos os telespectadores é Cristo.
o único caminho que vai te levar à vida eterna é receber Cristo como seu Senhor, seu Salvador. Ele é que carrega toda a plenitude da divindade. Ele é o Pai está nele. Nós adoramos um Deus. É um mistério que muitos não podem. Religião não pode definir. Religião está fora, não pode definir essa. É por isso que quando estamos a falar de Cristo, é loucura para aquele que não entende. É loucura para aquele que não conhece esse, que nunca provou esse que estamos a dizer. E nele é o verdadeiro amor. Nele que encontramos verdadeiro amor, pois o homem foi destituído da glória e da graça. Mas nele fomos justificados. E nele temos acesso a ele, em Cristo Jesus. É maravilhoso experimentar o que estou a dizer. Não tem regras, ele é que reina para sempre. Não há que seu tempo vai passar. A Bíblia está clara sobre isso. Ele é o rei que reina para sempre. Então ninguém pode nos dizer que o tempo dele já passou. Eu quero cumprimentar tudo e dizer obrigado aos meus filhos que acompanham. Muito obrigado, Massango. Obrigado, Che. Mesmo se não nos entendemos. Obrigado. Que Deus possa abençoar esse programa. Obrigado. Obrigado, reverendo Che. 30 segundos, últimas considerações, beijo e abraço. Muito certo. Últimas considerações. Não vá pelo caminho onde não há regra. Onde não há regra, evite este caminho. Vá na casa, no quintal, onde há regra. Portanto, o Islã é onde há regra para poder lhe fazer chegar a Deus. Atenção que os muçulmanos creem em Jesus e honram a Jesus. Por isso que dentro do Alcorão foi mencionado 25 vezes a figura de Cristo. E nós, quando falamos de Jesus, não só falamos de Jesus, nós dizemos, profeta Jesus, que a paz esteja com ele. Este é o respeito que nós damos a ele. Beijos e abraços para todos aqueles que estão a nos acompanhar. E muito obrigado também ao reverendo pelo respeito, pela paciência que teve para comigo. E perdão por tudo que nós, se calhar, falamos aqui de forma exatamente. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Sheikh Abdullah. Obrigado, reverendo Maurício. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook e interagiram conosco em torno do tema de hoje. A não perder o programa Hora do Debate nesta sexta-feira com a cantora Yolanda Boa e também com a Verônica Kia para debatermos em torno do tema Mulher Virtuosa versus Entretenimento. Eu sou Theo, filósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Previna-se da Covid-19. Alá, o Deus abençoe.